Zendaya apareceu belíssima na turnê promocional de A Odisseia, usando esses brincos com um artefato arqueológico de 3.000 anos de idade. E isso faz parte de um problema muito maior e mais antigo do que você pode imaginar. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou a sua fada madrinha da história da moda e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Eu não ia falar dos brincos, eu juro por Deus que eu não ia falar dos brincos, mas aí eu vi essa notícia sobre uma escavação clandestina na Itália que acabou revelando uma vila romana quase intocada. A repercussão que isso teve nos veículos europeus foi bem ruim, tá? E tá trazendo uma discussão justa e absolutamente necessária sobre a necessidade de monitorar áreas de interesse arqueológico para coibir o mercado negro de antiguidades. Porém, curiosamente, o brinco da dona Zendaya não está recebendo 1/10 da atenção disso. E o brinco dela foi literalmente feito danificando um artefato arqueológico de 3.000 anos de idade, cuja procedência legal não pode ser atestada pelo joalheiro. E eu quero te dizer que esse vídeo não é sobre a Zendaya, é um pouco sobre a escolha questionável do stylist dela, e muito sobre o fato de que só é mercado negro e roubo de antiguidades se o objeto for europeu. Então deixa eu te contar de onde é que vem originalmente o disco do brinco da Zendaya. E por que a gente deveria estar falando mais sobre a tal joalheria étnica, de preferência sem ficar arrancando pedaços de tesouros arqueológicos para meter em designs modernos como a Glen Spirrell fez. A Glen Spirrell é uma das casas de joalheria mais exclusivas do mundo. E o fundador faz questão de se referir a ela como casa, não como marca, que é para comparar o trabalho que ele faz às maisons de alta costura francesas do meio do século passado. Eles só atendem a clientela mais rica do planeta, não fazem campanhas publicitárias como outras marcas de joias, têm apenas boutiques de luxo que abrem em locais específicos, em meses específicos, e às vezes emprestam as suas peças para algumas celebridades muito bem selecionadas, como foi o caso da Charlize Theron e da Zendaya nessa tour de A Odisseia. Mas o brinco da Zendaya, em especial, vem de uma coleção da Glen Spirrell que já nasceu totalmente errada. Materiais do Velho Mundo é uma coleção que utiliza artefatos arqueológicos não europeus para criar joias ao gosto europeu. A gente está falando de danificar deliberadamente artefatos arqueológicos milenares para caber na estética do gosto atual. Discos de ouro dos anos 1600 do povo baolé da África Ocidental, pedras semi-preciosas retiradas de artefatos egípcios de 4.000 anos, contas de âmbar que são simplesmente descritas no catálogo como de origem árabe, e peças como os discos de metal do brinco da Zendaya, que possivelmente pertencem a um tesouro da antiga Sítia. Eu passei horas lendo entrevistas desse joalheiro para revistas especializadas e chega a ser nojento como ele realmente acha que está criando coisas muito chiques para uma clientela muito refinada, de gosto muito diferenciado, e que quando ele pega, sei lá, uma conta de faiança de 4.500 anos e simplesmente mete isso numa lixa para fazer uma joia moderna, ele está dando vida nova às peças. E não desrespeitando milênios de tradições artísticas que já eram complexas e elaboradas quando a Europa ainda estava aprendendo a fazer faquinha de cobre. E o mais engraçado é que os tais artefatos do mundo dele só são feitos com peças arqueológicas de procedência fora da Europa. Porque ele sabe que se pegasse, sei lá, a joalheria céltica da região da Áustria ou até artefatos romanos, isso não ia pegar nem um pouco bem. Sem contar uma outra coisa, teve algum barulho quando a coleção Artefatos do Mundo foi lançada? Teve, principalmente por causa do pessoal da arqueologia. E aí ele meio que teve que vir a público explicar qual era a procedência das peças que ele estava utilizando de base. E ele disse que comprou de vários colecionadores privados que têm seus próprios negociantes de antiguidades. O nome bonito disso? Mercado Negro. O nome real disso é colonialismo, que é o pensamento que está por trás do roubo de antiguidades que formou as coleções de arqueologia dos grandes museus da Europa e dos Estados Unidos. Ou você achou que as múmias egípcias foram andando por livre e espontânea vontade do Cairo até Paris? Tem uma piadinha, nem tão piadinha assim, no meio das ciências humanas, de que as pirâmides e as esfinges só estão no Egito até hoje porque não cabiam nos navios europeus. O Egito é sempre o caso mais lembrado quando o assunto é roubo colonialista de antiguidades.
Mas definitivamente ele não é o único. Desde os anos 1600, a Europa desenvolveu um fascínio meio esquisito com o Oriente, um paraíso genérico regado a incenso, especiarias e narguile, com suas mulheres misteriosas, escravas sexuais dos haréns, que falavam muito mais sobre as fantasias europeias do que qualquer outra coisa. Reis cruéis e tirânicos, ou guerreiros íntegros com código de honra rígido, que era de novo a fantasia europeia, projetando códigos imaginários da cavalaria medieval para outros povos. A primeira vítima disso foi a Índia, que era uma definição genérica para vários povos dessa região aqui, que teve as suas técnicas de bordado com asas de besouro, suas técnicas de tecelagem de algodão como a musselina, o tecido mais fino do mundo, e até as suas técnicas de estamparia roubadas na cara dura pelos europeus. Depois foi a Turquia, outra ideia genérica que mistura Império Persa com Império Otomano. Nos anos 1700 foi a China, que pelo menos aproveitou para tirar dinheiro da Europa, criando manufaturas de seda só para vender para comerciante europeu. E aí na Europa a galera usava tecidos assim e se achava super asiática, mas eram estampas que os próprios chineses não usavam nessa época. Depois foi a vez do Egito, entre 1790 e 1820, que influenciou principalmente a decoração de interiores, mas não tanto a moda. O Japão, nos anos 1860, um movimento chamado japonismo, que introduziu as gravuras ukiyo-e na Europa, influenciando os artistas impressionistas bem mais do que a galera gosta de admitir. Mas também criou essas salas em estilo japonês, que são só um amontoado de elementos desordenados ao gosto vitoriano, nada a ver com a estética japonesa da época. Também fez com que a seda de kimono acabasse virando vestido de chá e deu origem a todos os estereótipos possíveis sobre japoneses na cultura pop a partir do teatro e da ópera. O Egito voltou à moda em 1920, misturado com Mesopotâmia e antiga Pérsia, o período da egiptomania, onde até os cortes de cabelo das melindrosas tinham um pezinho em referências arqueológicas, quando joalherias como a Cartier e a Tiffany passaram a produzir peças inspiradas nos achados arqueológicos egípcios, com materiais muitas vezes obtidos no continente africano e aqui na América, se não de maneira ilegal, pelo menos moralmente questionável. Além de festas temáticas, balés e espetáculos teatrais, uma galera que realmente fazia cosplay de antigos egípcios. Eu só não digo que eles foram os primeiros cosplayers reais, porque esse título pertence a Alexandre Grande, que no fim das contas era só um otaku que gostava de fazer cosplay de grego antigo. O que era comum a todas essas manias é que designers europeus, tanto de moda quanto de interiores, achavam que era super ok pegar artefatos desses povos, levar para a Europa, usar de um jeito completamente diferente ou simplesmente roubar os designs e as técnicas. O que não é um problema tão grande se você pensar, por exemplo, em porcelanas chinesas que eram produzidas para o mercado europeu e comercializadas de maneira lícita, e que as tecelagens chinesas de 1700 basicamente estavam tirando os europeus para otário com tecido sabor China. Só era esquisito mesmo o europeu fazendo cosplay asiático genérico, tipo esses retratos à la turca do final de 1700. Mas a coisa ficou esquisita mesmo foi depois da invasão francesa no Egito em 1798, que marca o início de um tráfico sistematizado de artefatos arqueológicos não europeus, o símbolo perfeito do pensamento colonialista europeu, se achar no direito de roubar a história e a memória de outros lugares com a desculpa da preservação. Eu bem que gostaria de dizer que isso é uma coisa antiga e superada, mas claramente não é, né? A invasão francesa no Egito é um dos eventos fundamentais da arqueologia e abriu espaço para que, ao longo do século XIX e começo do século XX, outras regiões do planeta fossem saqueadas em busca dos tesouros do passado. Teve muita coisa que terminou nos museus e está lá até hoje, inclusive sendo alvo de disputa judicial. Mas também teve muita coisa que parou na mão dos colecionadores privados e acabaram terminando na mão de caras como Glenn Spirrell. Os polêmicos discos de ouro do brinco da Zendeia provavelmente vêm do tesouro de Ziwi, um conjunto de artefatos do atual Iraque, encontrados em 1947, mas produzidos quase 3.000 anos atrás, provavelmente pelo povo Sita. Existem algumas peças desse tesouro que já estão espalhadas em museus de diferentes partes do planeta, como esse copo de ouro em formato de cabeça de carneiro, braceletes de ouro com tramas intrincadas, peitorais de folha de ouro, placas de ouro usadas em cintos ou em armaduras cerimoniais.
A essa altura vocês já entenderam que os caras mandavam muito bem com peças de ouro, né? O negócio é que essas peças não foram escavadas só do jeito tradicional. Elas foram traficadas mesmo, tá? Tem coisa que consta no registro da escavação que simplesmente desapareceu. E a gente só sabe disso porque em 2006, se eu não me engano, foi feito um censo para bater o registro da escavação contra aquilo que está em inventário de museu. E esses objetos que sumiram foram parar na mão de colecionadores privados de maneira ilegal, e a gente só vai descobrir quando algum deles for de arrasta e os testamentos forem lidos. Ou algum deles tiver a brilhante ideia de danificar uma peça dessas para fazer um brinco moderno. E ainda colocar isso no corpo de uma das atrizes mais visadas pela imprensa e tapete vermelho e achar que vai dar bom. Isso é simplesmente uma tempestade de erros. Do personal stylist que montou o look, que é inquestionavelmente belíssimo, mas principalmente do joalheiro arrombado que achou que estava arrasando, mas estava só destruindo o patrimônio histórico mesmo. Ai, modista, mas tem gente na Itália que vende brinco feito com moeda romana. Eu sei que vocês acham que todo objeto antigo é automaticamente de interesse para museu, mas não é assim que a banda toca, meu amor. Moeda romana é um negócio que o museu europeu nem aceita mais como doação porque tem aos montes. Elas não são únicas, elas não estão ameaçadas de sumir e enterrar consigo a história inteira de um povo. E no caso das moedas romanas, são europeus fazendo besteira com os próprios objetos, e isso honestamente é problema deles. Mas o caso do brinco da Zendaya é simplesmente a cerejinha de uma cobertura de cocô, que é a permanência de um pensamento colonialista que faz com que o norte global olhe para todo o resto do planeta como criancinhas incapazes de cuidar das suas coisinhas e que precisam que a tia Europa ou o tio Sam venham ajudar a guardar direitinho. Ai, modista, mas o Museu Nacional. Notre Dame queimou também, meu amor. O coração histórico de Paris ardeu ao vivo em transmissão mundial e as investigações apontam que provavelmente foi um curto-circuito. O Louvre foi roubado em plena luz do dia. O Museu de Canal, na Bélgica, nem terminou de ser construído e já pegou fogo. Eu posso continuar essa lista por mais uma meia hora, mas eu acho que vocês já entenderam, né? Tem um poema de 1898 do Rudyard Kipling chamado O Fardo do Homem Branco. Eu não vou colocar ele aqui na tela porque ele é longo, mas o link dele está aqui na descrição se você quiser ler. Junto com todas as outras referências dessa pesquisa, inclusive as referências acadêmicas, para você não passar vergonha falando besteira na internet. Mas, enfim, o teor do poema do Rudyard Kipling é basicamente isso aqui. Olha, coitadinho do europeu que precisa sair da sua terra para levar civilização para esses povos selvagens e atrasados. Guerra é só a ferramenta necessária para isso, poxa. Genocídio acontece, mas olha só, agora eles são cristãos e falam línguas europeias. E nós vamos guardar os objetos da cultura deles, porque eles são muito tolinhos para fazer isso sozinhos. Mas não na coleção de arte, obviamente. A gente vai criar uma coisa nova, separada, para mostrar o quanto o europeu é mais civilizado e evoluído. E assim nasceram as coleções etnográficas e arqueológicas de vários museus famosos. Nem de longe esse rolê do brinco da Zendaya está recebendo a atenção que merece, nem na imprensa, muito menos na internet. Os grandes criadores de conteúdo de história da moda estão fazendo a egípcia para o assunto. O barulho está vindo do povo da arqueologia e de criadores de conteúdo daqui do sul global, porque todos nós tivemos nossas riquezas arqueológicas traficadas, né? O que me pegou foi um vídeo que eu vi no TikTok de uma moça de família iraquiana, dizendo que é um objeto que foi feito pelos ancestrais dela, que conta a história da terra dela, mas que não é respeitado como parte dessa história. E que, mais uma vez, o povo dela está tendo o seu direito de memória, de história e a sua voz sistematicamente apagados pelos colonizadores.